Vamos iniciar o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Eu vou pedir para que o presbítero Pedro possa estar iniciando esse estudo, pedindo a bênção do Senhor. Pai querido e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Deus. Graças te rendemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia de ter nos acordado nesta manhã e ter nos colocado de pé, ó Pai. E aqui estamos diante do Senhor, estamos na tua casa, diante da tua grandeza e da tua presença, Senhor. E queremos, Deus, em nome de teu Filho amado Jesus, que pedimos, Senhor Deus, direção por esse estudo, Pai. Que tudo seja feito conforme o teu querer. Usa o teu servo que está trazendo esse estudo, Senhor, e te peço em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos sair todos daqui, diferentes do que chegamos. Pai. Tudo para a tua honra e para a tua. Fica conosco, nos abençoa e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Só vou pedir para que os irmãos liguem aqui o ar-condicionado, que o calor está grande aqui. Vamos lá. Como temos feito nos nossos estudos, inicialmente a gente tenta revisar a nossa memória para ver se ela está suficientemente boa para estar guardando os mandamentos na nossa caixolinha. Então vamos lá. Vamos começar pelo 9º mandamento. O que diz o 9º mandamento? 9º mandamento. Eu já disse para vocês, eu disse assim no sermão que eu preguei sobre os 10 mandamentos, que o beabá ao longo da história da igreja para os cristãos era a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos e o credo apostólico. Todo cristão, quando era inserido para aprender as coisas básicas da fé cristã, era inserido sobre esses 3 elementos didáticos para o crescimento do povo de Deus. Então, quando eu queria ensinar o básico para os cristãos que estavam adentrando na igreja do Senhor, ou que queriam adentrar a igreja do Senhor, eu ensinava a oração do Pai Nosso. E ensinar a oração do Pai Nosso não era só ler a oração do Pai Nosso, né? Mas o que é que significa santificado seja o teu nome? Na nossa confissão de fé, no nosso catecismo, tem lá explicando o que é cada afirmação lá da oração do Pai Nosso, tá? Os 10 mandamentos também eram um desses elementos básicos da crença cristã, tá? Eu quero ensinar um básico para um cristão. Então eles ensinavam o credo apostólico, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos eram algo básico para os cristãos. Os cristãos tinham isso como algo que eles deveriam aprender como elementar na sua caminhada, tá bom? Então vamos lá. O que nos ensina ou o que diz o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. O que diz o 7º mandamento? Não adulterarás. O que diz o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que diz o 2º mandamento? Isso. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. O que diz o 8º mandamento? Não furtarás. Irmã, está afiado aqui, viu? O que diz o 5º mandamento? 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. O que diz o 3º mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que diz o 6º mandamento? Não matarás. O que diz o 1º mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Eu acho que a gente passou pelos 10 mandamentos, né? Se alguém lembra se faltou um aqui? Eu mencionar? Acho que não, né? Acho que todos foram mencionados. Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês repitam comigo aqui juntos, tá bom? Então eu vou começar aqui, a gente repete tudo junto aqui os mandamentos. 1º mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
honrarás o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, tá bom? Então vamos prosseguir para o nosso estudo. Na semana passada, a gente revisitou mais uma vez a questão das distinções entre lei e evangelho. Deixa eu só mais uma vez voltar a esse assunto bem rapidinho. Porque eu acabei esquecendo de dizer que a gente pode ver lei e evangelho de uma maneira muito mais ampla do que nós acabamos vendo nas aulas anteriores. Por exemplo, às vezes a gente menciona o evangelho de Mateus, o evangelho de João, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos. Quando a gente chama esses evangelhos de evangelhos, é porque eles são tratados como uma espécie de gênero literário. Por exemplo, o que seria um gênero literário? Existe o gênero literário poético. Você pode não ser habitualmente tão instruído para conseguir compreender um poema. Mas você sabe quando você está lendo um poema. Você sabe. São coisas que muitas vezes a realidade não procede realmente como ele está narrando. É quando você pega numa pedra, ela chora. Claro que nem todo conto que você fala, ou nem todo discurso que contém algum elemento que não se dá na realidade é um poema. Mas geralmente, quando a gente se depara com um poema, a gente sabe que é um poema. Ainda que a gente não saiba nem compreendê-lo corretamente. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Quando a gente fala de gênero literário, a gente está falando que existem certos tipos de gênero, como o poema, que devem ser interpretados de determinadas formas. Você não pode, por exemplo, ler um poema como você lê uma prosa, como você lê um livro que normalmente a gente lê. Um livro de poema, você não pode ler você não pode pegar as mesmas categorias de interpretação de um livro normal, de uma prova que você vai fazer, e você agora vai interpretar da mesma forma um poema. Você vai ver que o negócio não vai bater. Semelhantemente, além de existir um gênero literário chamado de poesia, existe um gênero literário chamado de evangelho. Então o evangelho é um gênero literário, porque ele contém certas características que devem ser interpretadas de alguma maneira para que ele possa ser melhor compreendido. Por que eu estou dizendo isso? Porque na semana passada e retrasada a gente tratou muito sobre o que seria o evangelho. Quando eu falei sobre o que é o evangelho, eu estava falando do evangelho de modo restrito. Tecnicamente falando, o que seria um evangelho? O que seria o evangelho? O evangelho é as boas novas de salvação que Cristo veio nos trazer por sua morte, vida, ressurreição, certo? Que ele veio fazer em nosso favor. Quando eu estou falando de evangelho como gênero literário, eu já não estou tratando do evangelho como a gente estava tratando, mas eu estou falando do evangelho como uma categoria literária, que tem certas características, assim como a poesia tem certas características, assim como o livro de Apocalipse tem certas características que você não vê em outros livros. Todo mundo que já conseguiu ler a Bíblia toda, ou já conseguiu ler pelo menos Apocalipse e outros livros da Bíblia, vão perceber que é claramente diferente o livro de Apocalipse, ao contar a história, ao narrar o seu livro, dos outros livros da Bíblia, ou pelo menos da maioria deles. Por quê? Porque aquilo ali é um gênero apocalíptico. Então, ele tem imagens próprias do seu gênero literário. Então, você vê dragão, você vê cavalo branco, preto. Isso são imagens do mundo da literatura apocalíptica daquela época. Então, na Bíblia existem vários gêneros literários. Gênero de sabedoria, quando a gente vai ver o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Então, são gêneros que a gente tem que interpretar com as próprias regras de sabedoria. Eu não quero ensinar aqui o que seriam essas regras de cada gênero literário. Meu ponto aqui a gente só tem que entender que quando eu estava falando de evangelho, nas últimas aulas, eu não estava falando de evangelho no sentido como um gênero literário, mas do evangelho no sentido mais restrito, que diz respeito à salvação que Cristo veio nos trazer. Esse evangelho pode ser resumido, o seu núcleo, no que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, quando ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Se você pudesse assim, como é que eu posso reduzir o Evangelho o máximo que eu puder, mas mesmo assim eu ainda tenho o Evangelho verdadeiro? Você pode ver o Evangelho nesses 2 versículos que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é mais do que isso? É, mas não é menos. Tá certo? Isso, as leis, e é isso que eu acabei falando, a própria lei também pode ser visto a lei como um gênero literário, e não lei como a gente tratou nas aulas passadas, como um mero comando divino. Mas a lei como gênero literário, por exemplo, você vai ver que o Pentateuco, em especial o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles são vistos como a lei de Moisés. Claro que Gênesis também está incluso aí, mas muito mais esses 4 livros. E claro que ali não só tem lei, tem histórias também. Mas ali a lei é denominada de lei como gênero literário. E não necessariamente como lei, como a gente tratou na semana passada. Como é que a gente definiu lei? Lei é tudo aquilo que Deus requer de mim e de você. Em Êxodo, há muita lei que Deus requer do seu povo, mas também há a história que ele conta. Que ele não está requerendo alguma coisa de mim e de você. Ele, na verdade, está muitas vezes dizendo o que ele fez por mim e por você. Como, por exemplo, a história do Êxodo. A história do Êxodo, ele está dizendo o que ele fez para o povo de Israel. E claro que quando Jesus vem, ele traz o novo Êxodo, que é a verdadeira libertação do pecado, e não da escravidão do Egito. Certo? Então, ali é o que é chamado de tipologia. É quando o Antigo Testamento tem certas histórias que só são plenamente compreendidas e tem o seu, por assim dizer, o seu ápice na pessoa e obra de Jesus. E na vida de Jesus, né? A questão da serpente. O próprio Jesus vai se referir como ele sendo levantado, como a serpente foi levantada no deserto. Vocês lembram da serpente? Quando o povo de Deus peca contra o Senhor, Deus manda a serpente e depois ele manda fazer uma serpente de bronze e todos aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze, aqueles que foram picados por aquelas cobras, não morreriam, mas seriam curados. Tem um episódio no Antigo Testamento que fala sobre isso. Jesus vai dizer que ele, quando ele for levantado no madeiro, ele traz a imagem da história do Antigo Testamento da serpente. Ou seja, então ele está dizendo, não tem a história da serpente, aquilo ali falava de mim. Aquilo ali apontava para a verdadeira cura que o povo precisa ter, que é na minha vida, na minha morte, na ressurreição e assim sucessivamente. Bom? Então, como é que a gente tratou a questão de lei na semana passada e retrasada e evangelho? Lei é tudo que Deus requer de mim e de você. Mas na Bíblia, muitas vezes, a palavra lei, ela se estende num sentido muito mais amplo. Muitas vezes no Salmo, a gente vai ver muito isso. A lei de Deus como o todo da verdade de Deus. Certo? Muitas vezes a gente vai ver o Evangelho como um gênero literário. Mas lembre-se, como a gente definiu o Evangelho é tudo aquilo que Deus faz por mim, por você, por meio de Cristo, a sua obra, e assim sucessivamente. E lei é tudo aquilo que Deus requer de mim e de você. Tá bom? Deu para entender aqui? Para que quando a gente for ver na Bíblia, o pastor disse que era lei, daqui está dizendo que tudo é lei. Mas na verdade, o Antigo Testamento tem muito mais coisas do que simplesmente lei. Mas o Salmo, muitas vezes, os salmistas, muitas vezes denomina toda a história do povo de Deus, toda a revelação anterior aos Salmos, como lei. Ele resume dessa forma. Certo? Provavelmente o Salmo de número 1 está falando isso, né? Quando ele diz que medita na lei do Senhor de dia e noite, ali parece que ele está falando de todo o contexto da revelação de Deus anterior a ele, e não simplesmente a lei como a gente definiu na semana passada. Bom? Mas de modo geral, lei e evangelho é definido de modo mais restrito, como eu disse na semana passada e retrasada. O que Deus requer de mim e de você, e evangelho o que Deus faz por mim e por você. Bom? Em Cristo. Então vamos lá, vamos caminhar. Na semana passada, nós acabamos avançando um pouquinho e acabamos observando que cada mandamento, de alguma maneira, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. Nós não temos como pregar hoje o Salmo de número 1, por exemplo, e não falar como aquilo ali está direcionado ao Senhor Jesus Cristo.
Como é que Jesus, no caminho de Emaús, diz para aquelas pessoas que estavam confusas que tudo que estava escrito na lei e nos profetas falava a respeito dele? A gente vai pregar um sermão que está na lei e nos profetas e não falar nada a respeito dele. J. Adams costumava dizer que um sermão pregado no Antigo Testamento que não fala ou não conecta aquela história ao Senhor Jesus Cristo é como se você estivesse pregando numa sinagoga. Como é que tu vai pregar o Salmo de número 1, o Salmo de número 10, o Salmo de número 50, Levítico capítulo 15, e nada tem a ver com Jesus? Então você não está pregando como cristão, você está pregando como judeu. Porque se o Antigo Testamento ela tem a sua continuidade no Novo Testamento, o Messias chegou, então a maneira como nós lemos o Antigo Testamento deve ser uma maneira agora nova, que fala da realidade que o Antigo Testamento apontava. Moisés não pregou em todos os textos bíblicos falando de Jesus, porque o Messias ainda não tinha chegado. Mas quando esse Messias chega, o Antigo Testamento tem um novo significado. As promessas que apontavam para esse grande Messias se cumpriam, pelo menos parte dela. Então agora quando a gente for pregar sobre o Antigo Testamento, temos que nos referir ou tratar como aquele texto está conectado ao Senhor Jesus Cristo. Deu para entender aqui? Então todo o Antigo Testamento, de alguma maneira, tem que apontar para o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho também como tratar sobre esse assunto aqui. Mas não tem como um sermão ser um sermão bíblico se ele não aponta para o Senhor Jesus Cristo e a sua obra. A gente não é judeu, a gente não está esperando um Messias. Eu não vou falar do Messias porque ele ainda não chegou. Não, o Messias da gente chegou. Então quando eu pregar um sermão, eu tenho que falar do Messias que chegou. Aquele texto, de alguma maneira, está conectado a Jesus. Tá certo? Então não temos como pregar no Antigo Testamento, sendo bíblico, desconsiderando o ápice do Antigo Testamento, que é a vinda do Messias, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, existem vários livros de um autor chamado Sidney Greidanus. Sidney Greidanus ele tem trabalhado de maneira fantástica nessa questão de como conectar o Antigo Testamento ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem um livro chamado Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. É um livro denso, tá? Não é um livro que você senta assim, legal, gostei do livro. É um livro que requer dedicação, demora. É um livro até grossinho, deve ter umas 400, 500 páginas. E ele tem alguns comentários bíblicos do Antigo Testamento que também nos ensina a como ler certos livros do Antigo Testamento a partir dessa perspectiva da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele tem um livro chamado Pregando Cristo a partir de Gênesis. Ele tem um livro Pregando Cristo a partir de Eclesiastes. Pregando Cristo a partir de Daniel. E se eu não me engano já lançou dele Pregando Cristo nos Salmos. Não sei se lançou ou não, ou é coisa da minha cabeça. Seja como for. Ele tem vários livros que tratam como nós deveríamos ler o Antigo Testamento e os livros do Antigo Testamento sob uma perspectiva da vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que nós não somos judeus. Nós somos cristãos. O Cristo já veio. Os judeus dizem, não, o Cristo ainda não veio, não. Por isso que eles pregam o Salmo de número 1 e não faz nenhuma referência a Cristo. Porque para eles Cristo não veio. A gente não é judeu. Certo? Deu para entender aqui? Então, todo o Antigo Testamento deve estar conectado a essa pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Tem um livro também muito bom, Pregando o Antigo Testamento como literatura cristã. O nome do autor não vou nem me arriscar, que é tão difícil. Mas esse livro também é fantástico, tá? Mas vamos lá. Existem vários livros nessa área aí que nos ensinam como ler o Antigo Testamento sob a perspectiva da chegada do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Bem, vamos para o assunto de hoje. Pode passar aí. Isso, deixa eu ver aqui. Isso. Então, hoje a gente vai ver alguns princípios de como nós devemos interpretar os 10 mandamentos, tá bom? Qual a maneira correta de eu ler um mandamento e compreendê-lo ele da melhor maneira possível? Essa é a nossa proposta nessa manhã. Qual a maneira de eu compreender da melhor maneira possível, dentro das limitações do que é um ser humano, certo? Mas da melhor maneira possível, cada mandamento.
Então, a gente vai ver alguns princípios para a gente interpretar os mandamentos bíblicos e que nos ajuda a ter uma profundidade maior de cada mandamento, tá bom? O primeiro princípio, isso aqui eu estou me baseando, salvo engano, no livro de... Eita, ele saiu. No livro de Philip Reich, Os 10 Mandamentos para o Dia de Hoje. Pega um livro aí, por favor, Samuel. Silas, é esse de baixo, isso. Os 10 Mandamentos para os dias de hoje, certo? Esse livro é fantástico. Se eu não me engano, eu estou tirando daí esses princípios, tá bom? Vamos lá. Primeiro princípio. Em todas as escrituras. O que isso significa dizer? Que todo mandamento deve ser interpretado à luz de toda a escritura. O mandamento, não terás outros deuses diante de mim, a gente tem que ler esse mandamento à luz de toda a Bíblia. O que significa não ter outros deuses diante de mim? A gente vai ver várias passagens bíblicas que tratam do assunto de não ter outros deuses. O mandamento só diz, não terás outros deuses diante de mim. O restante da Bíblia vai dar exemplos de história de pessoas que tiveram outros deuses, de como pessoas cumpriram o mandamento de não ter outros deuses, de como Deus elogiou pessoas que tiveram a postura de obediência ao rejeitarem outros deuses e só ter Ele como Senhor, de como o Novo Testamento vai tratar a questão de não ter outros deuses. Será que o Novo Testamento ele aprofunda alguma coisa sobre não ter outros deuses que o Antigo Testamento não tem? Ou será que ele deixa mais claro alguns aspectos que no Antigo Testamento não eram tão claros? Certo? Então esse é o primeiro princípio bíblico. Como o mandamento não matarás deve ser visto à luz de toda a Bíblia. Veja que não é um negócio fácil, né? Você imaginou? A Bíblia já é gigante. Imagina agora você tendo que passear por toda a Bíblia para ver cada mandamento. Eita, não matarás. Vou começar agora lá em Gênesis 1. Aí eu vejo, cheguei em Apocalipse. Agora eu sei o que é que a Bíblia quis dizer por não matarás. Agora deixa eu ir para o mandamento não adulterarás. Gênesis 1 de novo. Aí você vai, Apocalipse. Agora eu entendi o que é não matarás. É um negócio assim. É um trabalho bem pesado, né? Entretanto, os estudiosos têm nos ajudado a poupar tempo nesse trabalho que eu acabei de mencionar. Então, você vai pegar, por exemplo, muitos livros que tratam sobre os 10 mandamentos, onde ele percorre praticamente todas as passagens bíblicas que tratam sobre cada mandamento e como eles veem, os autores bíblicos veem a quebra desse mandamento ou o cumprimento desse mandamento. Certo? Esse é o primeiro princípio bíblico. O primeiro princípio bíblico nós devemos ler todos os mandamentos à luz de toda a Bíblia. Certo? Abram aí em Êxodo, capítulo de número 20, o verso 4 e 5. Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Aqui a gente está pegando um exemplo, tá? Aí, por favor, se outro puder nos ajudar adiantando, abra aí também Isaías capítulo 44, verso 6 ao 23. João, capítulo de número 4, verso 24. E Colossenses, capítulo 3, verso 5. Quem encontrou aí puder me ajudar nessa. Êxodo 20, verso 4 ao 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Certo. Abram agora em Isaías, capítulo 44, o verso 6 ao 23. Se eu ver que a gente precisa parar um pouco antes, porque já foi o suficiente, a gente para, tá bom? 6 ao 23. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito previsões desde que estabeleci o meu antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não
não há outra rocha que eu não conheço. Eu conheço. É o 44, não é isso? Isaías 44. Tu estás em qual versículo? Não, o versículo. Qual versículo? Eu sei 7, 8. Vá, continue. Todos os artifícios de imagem. Agora, veja. Todos os artifícios. Vá. De imagem, esculturas, são nada, e as suas coisas preferidas são do nenhum prestam. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam construídos. Veja, ele agora vai começar a falar sobre a nulidade dos deuses feitos de madeira, de pedra. Você vai dizer, como é que esse Deus tem alguma utilidade se foi o próprio adorador daquele Deus que pegou de pedaço de madeira, construiu e do resto ele fez fogueira? Imagina só, por um pouquinho o Deus não tinha se tornado fogueira. Então, Isaías começa a zombar dessa ideia. Que negócio sem lógica. Pegou, fez o Deus lá de madeira. O restinho que ficou foi para a fogueira. Se ele fizesse o Deus um pouquinho menor, aquele Deus era para a fogueira. Não faz sentido nenhum. Então veja como a revelação bíblica vai tratar a quebra do segundo mandamento. O segundo mandamento vai dizer, não tem imagem, não faça imagem de escultura, nem acima dos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, enfim. Ele vai dizer, não faça imagem nenhuma. E no decorrer da revelação bíblica, a gente vai ver como isso se deu na história do povo de Deus. Então o povo de Deus está sendo ensinado pelo Senhor, dizendo, olha, não faça imagem, não quebre o segundo mandamento, como essas pessoas fazem. Pegam pedras, pegam madeiras. De um resto, ele faz, de um bocado daquela madeira, ele faz um Deus, do resto ele vai para o fogo. Que negócio sem sentido. Eu vejo como a Bíblia vai interpretando o segundo mandamento. O segundo mandamento diz, não faça imagem de escultura. E vai dizer, nem em cima do céu, nem embaixo da terra. Ponto. Na história bíblica, Deus vai dizer o porquê não se deve fazer imagem de escultura. Eu sou Deus, eu sou antes de todas as coisas. Como é que você agora vai me pegar alguma coisa que é da criação e tentar fazer com que eu seja aquilo ali? Não faz sentido nenhum. Ou pelo menos eu estar contido naquela coisa que foi criada. Enfim, então veja como a Bíblia, quando você avança um pouco, você consegue compreender uma dimensão do segundo mandamento que não está lá no segundo mandamento. Mas a revelação bíblica vai nos trazendo uma maior profundidade sobre o que tem no segundo mandamento. Certo? Lembra do princípio que a gente está estudando aqui? Vê o que cada mandamento, à luz da Bíblia, do restante da Bíblia, nos ensina sobre aquele mandamento. Agora vamos para João capítulo 4, o verso 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, agora a gente tem uma revelação no Novo Testamento do porquê também a gente não precisa fazer imagem de escultura. Porque Deus é Espírito. Então quando a gente vai percorrendo a Bíblia, a gente vai vendo algumas razões que o segundo mandamento proíbe, mas não se aprofunda o porquê, em quais circunstâncias, como seria quebrar esse mandamento efetivamente por outras nações, pelo próprio Israel, certo? Então, a gente vai ver que no Novo Testamento, Jesus está dizendo, Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. Se Deus é Espírito, Ele não tem corpo, Ele não tem visibilidade. Você não pode ver Deus. Há algumas manifestações de Deus no Antigo Testamento que é chamada de teofania. Mas aqui seria um outro ponto, tá? Mas também que cairia bem nessa questão do segundo mandamento. Mas são autorrevelação de Deus em forma visível. Mas não é necessariamente como Deus é em si. Certo? Bom, então Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Ele não tem corpo. Se Ele não tem corpo, como é que a gente vai fazer alguma coisa que tente demonstrar como Ele é? Certo? Então, isso daí já nos mostra uma profundidade ainda maior do porquê nós não devemos fazer imagem e porquê o segundo mandamento deve ser cumprido. Colossenses capítulo de número 13, verso 5. Eu
Eu acho que eu errei esse versículo. Talvez o versículo que eu quisesse botar é a ideia de que Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso também é interessante, porque esse mostra outro tipo de idolatria. É. Mostra o ídolo do coração, uma idolatria subjetiva. Isso. Talvez seja esse o caso. Até então a gente só tem falado aí. Mas é porque esse seria o... Cadê? Deixa eu ver aqui. Achei isso interessante, que até então só vem falando de imagens externas. Isso. Que a gente cria, mas existe ídolos no coração. Isso. Existem imagens feitas no próprio coração, né? Isso. Talvez seja isso. Talvez seja isso. É porque o outro segundo princípio toca um pouco nisso daí, mas não é diretamente não. Deu para entender aqui o ponto? A gente conseguiu compreender mais o segundo mandamento quando a gente andou um pouco mais pela Bíblia. O segundo mandamento diz: não faça imagem de nenhum tipo. Em Isaías, ele vai dizer: olha, imagem é até um negócio ridículo. Porque como é que você pode fazer imagem? Está lá o adorador, ele faz o Deus dele. E de um pedaço, ele joga num mato, queima, e o outro é Deus. Faz sentido nenhum. Então, Isaías está por meio da zombaria mostrando será que eu posso dizer assim, a ridicularidade do que é você adorar deuses feitos à imagem do próprio homem, né? Ou o homem feito, fazendo a imagem de Deus. Pode dizer. Talvez seja isso, mas parece que o que o presbítero disse esteja correto. Talvez. O problema é que o versículo 15 também, né? Ah, não, é 5, é 5. Isso. Também, né? Também. Você... Isso. Também, né? Não é só isso. É também. Isso é uma das razões de fazer a imagem de Deus, né? É a questão comercial. O próprio Paulo, se eu não me engano, em Atos capítulo 19, quando ele está lá no teatro de Éfeso, ele vai dizer que quando ele chegou lá, estava o pessoal cultuando a deusa Diana dos Efésios. E eles cantavam sem parar: a deusa Diana dos Efésios, a deusa Diana dos Efésios. Paulo chegou já arrebentando tudo dentro do anfiteatro. E você vai perceber que o pessoal que vendia as imagens da deusa Diana ficaram irados, porque era muito dinheiro, né? Porque as pessoas começaram a se converter, começaram a jogar livro de magia fora, começaram a destruir as coisas que tinha feito. E aquilo ali trouxe um prejuízo comercial. Então tem esse lado comercial, sim. Uhum. Isso. Deu para entender aqui, pessoal, como esse princípio se aplica? A gente lê um mandamento bíblico e tenta ver como esse mandamento pode ser aprofundado à luz da própria revelação de Deus. Bom? Vamos lá, prosseguindo. Esse é o primeiro princípio bíblico. O segundo. A regra do interior e exterior. A regra do interior e exterior. De acordo com o estudioso Humberto Cassuto, o estudioso judeu Humberto Cassuto, este tipo de mandamento era sem precedentes no mundo antigo. Todos os outros códigos legais regiam os pecados exteriores, como furtar, mas somente o Deus de Israel ousou a reger os pensamentos e desejos das pessoas. O mandamento que fala sobre não cobiçar é algo sem precedente, porque os deuses, quando você olhava as nações que arrodeavam o povo de Israel, todas tinham deuses que davam comandos para os seus servos, mas só comandos que lidavam com a sua vida exterior e não com a sua vida interior. Então o que Humberto Cassuto está dizendo é, quando você estuda as nações de Israel, você vai perceber que só a nação de Israel, só o Deus de Israel exigia até o pensamento das pessoas como serva desse Deus. Então, não cobiçar tem muito mais a ver com a sua mente do que com o seu exterior. Pode falar, irmão. Certo.
Ai, foi? Tá bom. Então vamos lá. Abram a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 7. Verso 14. E Mateus capítulo 15, verso 19. Essa é a chamada regra do interior para o exterior. Certo? O que essa regra significa é que Deus está preocupado muito mais com o seu interior do que com o seu exterior. Certo? O que isso significa dizer? Não é que exteriormente eu posso viver de qualquer jeito. É no sentido negativo. Você pode, na verdade, viver muito bem externamente, mas o seu interior ser uma podridão. E Deus está dizendo, mas se seu interior for um interior que me agrada, o seu exterior vai se revelar como algo que me agrada. Não sei se deu para compreender aqui. Uma pessoa que tem um interior que agrada a Deus, o exterior também vai agradá-lo. Mas uma pessoa pode ter um exterior que aparentemente agrada a Deus, mas o interior ser podre. Porque ele quer mascarar muitas vezes. Pense aí na era que a gente vive, que é a era das redes sociais, onde todo mundo é piedoso, bota um versículo bíblico, bota uma oração, mas não ora em casa, não lê a Bíblia em casa. Mas ele quer mostrar para os outros aquilo que ele não é. É o que os judeus faziam na época de Jesus, sem ter redes sociais, né? Quando vocês forem dar esmolas, não fique mostrando para os outros o que vocês estão fazendo. Que a tua mão direita não sabe o que faz a tua mão esquerda. Quando você for orar, entra no teu quarto, que o teu pai que está em secreto, ele ouvirá a tua oração e te recompensará. Então, mesmo antes das redes sociais, o pessoal já tinha esse desejo de querer mostrar para os outros aquilo que eles não são, né? Uma queixa de Deus um pouco de cabeça não é o ritual, não é o sacrifício que ele queria, mas o coração contrito. Isso. O Salmo de número... E esse Salmo de número 51 é interessante, porque o salmista vai dizer assim, depois de ter adulterado, né? Ele diz que Deus se agrada de um coração quebrantado e compungido. Esse Deus não desprezará, não é isso? Ele diz, o que agrada a Deus é um coração quebrantado e compungido. Esse ele não desprezará. Mas no final do texto do Salmo de número 51, ele diz, e eu te oferecerei sacrifícios. Mas Deus não está preocupado com o interior? No final ele fala do exterior. O que é o que eu estou acabando de falar aqui. Quando você realmente tem um interior correto, o seu exterior vai corresponder ao que há no seu coração. Diferentemente do que as pessoas fazem por aí. Muitas vezes, mulheres usam roupas inapropriadas. Aí diz, mas que vale aqui tem no meu coração. Ah, que linda. O seu coração ele é limpo, mas as suas vestes são podres. Mas Deus está vendo a sinceridade do meu coração. Está certo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tenta maquiar essa ideia que é bíblica. Deus está preocupado com o nosso exterior, com o nosso interior. Mas como eu não consigo ver o interior do irmão Adilson, então ele faz todo tipo de mazela exterior e diz, quem é você para julgar o meu interior? Entendeu? Só que a Bíblia está falando da preocupação que Deus tem com o nosso interior, não é porque ele desconsidera o nosso exterior. É porque se o nosso interior está verdadeiramente conectado a Deus, o nosso exterior também estará. Entretanto, o contrário não é verdadeiro. Você pode ter o exterior aparentemente conectado a Deus, mas o seu interior ser podre. Porque você está fingindo para as pessoas aquilo que na verdade no seu interior você não é. Mais uma vez, eu repito o caso dos fariseus. Quando Jesus está lá falando no sermão da montanha, né? A partir de Mateus capítulo número 5 até o 7, ele vai falar, vocês dão esmola, vocês fazem longas orações nas praças com o objetivo de quê? De serem vistos pelos homens. Vocês já receberam a recompensa de vocês. Ou seja, você pode simular ser crente exteriormente e não ser interiormente. É isso que Jesus está dizendo. Você pode simular ser alguma coisa exteriormente, mas não ser interiormente. Mas se você for interiormente, o seu exterior vai corresponder ao seu interior. Não tem isso de, Deus sabe que no meu coração eu não estou querendo mostrar nada para ninguém. Está lá a mulher mostrando o peito para todo mundo. Então assim, mas como sempre tem essa dissimulação de que você não conhece a sinceridade do meu coração,
Então a pessoa vai vivendo de uma forma exterior desobediente a Deus, dizendo que interiormente está obedecendo a Deus. Mas vamos voltar. Então é importante a gente entender essa ideia dos mandamentos bíblicos. Por quê? Porque os mandamentos bíblicos, na sua maioria, está preocupado, à primeira vista, com as questões exteriores. Não terás outros deuses diante de mim. Claro, de modo geral, dá pra gente entender quando a pessoa está adorando outros deuses. Por exemplo, essa festa do Morro da Conceição fica claro. Mas a gente vai ver que Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, está nos falando muito mais do que uma adoração exterior. A Bíblia está falando de uma adoração interior. Você pode, muitas vezes, não ter uma imagem em casa, e mesmo assim você está idolatrando seu filho. Você está adorando, sei lá, a sua igreja local. A minha denominação é a única certa. O que o pastor fala, está falado. Então você muitas vezes acaba idolatrando, certo? Coisas que muitas vezes a gente não considera como idolatria exterior. Mas vamos lá. Alguém leu aí para mim Romanos capítulo 7, verso 14, não, né? Romanos 7, 14. 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Veja, o apóstolo Paulo está falando o quê? Que a lei é o quê? É espiritual. A lei está falando de coisas que lidam com o nosso lado mais profundo do nosso coração. Espiritual aqui não está em oposição à matéria, mas está em oposição à nossa intimidade com o Senhor. A lei fala da nossa intimidade, da nossa relação íntima com Deus. E não daquela relação simulada, para as pessoas acharem aquilo que a gente muitas vezes realmente não é. Tá bom? Mateus capítulo 15 e o verso 19. Quem pode ler? Mateus 15, 19. Alguém queria falar alguma coisa aí? Alguém quer exteriorizar o que há no coração? Porque o coração prossegue para o homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falta de testemunho e blasfêmias. Veja, o Senhor Jesus Cristo nos dá um princípio poderoso e muitas vezes até frustrante para nós. Frustrante porque nós somos pecadores, não porque Jesus está errado, tá? Então, o que é que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui? Ele está dizendo que, da onde é que procedem os homicídios, os adultérios e todo tipo de mazela, procede de onde? Do coração. Ele estava discutindo com os fariseus, que os fariseus diziam, não, tem que lavar a mão, não sei o quê, porque a comida, não sei o quê. Aí Jesus disse, não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas o que sai. Porque o que sai vem do interior do homem. Aí ele vai dizer que é do interior que procede os homicídios, os adultérios, Por que isso é um princípio poderoso? Porque Jesus está nos ensinando que quando a gente peca, nunca é necessariamente culpa de outra pessoa. Não é que outra pessoa me fez pecar. Essa linguagem que muitas vezes a gente usa, por exemplo, contra a nossa esposa, contra o nosso marido, contra o nosso filho. Tu que me fez pecar, rapaz. Isso. Aí, se você falasse para o Senhor Jesus, o Senhor me deu esse marido aqui, toda vez ele me faz pecar. Haja paciência. Chega, bota a toalha na mesa. Eu não aguento não. Jesus está nos ensinando aqui um princípio poderoso. Quando nós pecamos, nunca é porque alguém nos fez pecar. Vou repetir. Quando nós pecamos, nunca é porque alguém nos fez pecar. E a maior verdade disso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, as pessoas blasfemavam com o Senhor Jesus Cristo. Não sei como é que se chamava na época de vocês, a brincadeira de uma pessoa fechar os olhos e outra dar tapa na cabeça para saber quem era aquela pessoa. Na minha época era chamado de espelhinho. Espelhinho, você ficar com o olho fechado, o cara vinha e dava uma tabocada na sua cabeça. Quem é? Quem foi que foi esse? Pronto, então é você que vai ficar lá para levar a tabocada. Tinha que acertar. Fizeram isso com Jesus, lembram? Quando Jesus estava perto de ser morto, fizeram espelhinho com Jesus. Tá!
Quem foi que te bateu? Zombaram, escarneceram, botaram lá, rei dos judeus, com escárnio, com zombaria. Cuspiram. Em que momento Jesus pecou? Oxente, se houve uma oportunidade na terra de alguém ter pecado por ter feito algo contra ele, foi justamente na vida de Jesus. Porque ele não fez nada contra aqueles seres humanos, e aqueles seres humanos estavam fazendo coisas contra ele. Mas por que Jesus não pecou? Porque do seu interior só tinha coisa o quê? Boa. A sua natureza é a natureza humana perfeita. Ele não tinha pecado algum. Por isso que os seres humanos faziam todo tipo de atrocidade e ele não pecava na sua reação a essas atrocidades. Porque ele era uma pessoa perfeita. Por que muitas vezes a gente não reage como Jesus? Porque somos pecadores. O nosso interior é sujo ainda. Então a gente não pode simplesmente achar que a culpa de eu estar muitas vezes vivendo da forma que eu estou vivendo é por causa da minha esposa, é por causa do meu marido, é por causa do pastor, é por causa do irmão. Essa linguagem é uma linguagem completamente antibíblica. Ninguém faz o outro pecar. Isso. Oi? Isso. Isso. Dá luz ao pecado e uma vez consumado gera morte. Isso. Então, a Bíblia vai claramente dizer que o pecado que nós cometemos é um pecado que vem do nosso interior. Claro, veja o seguinte, o seu marido, o seu filho, pode lhe proporcionar uma tentação maior para pecar. Imagine que o seu marido seja paz e amor, hang loose. Ele é um light. Claro que é muito mais fácil você obedecer a Deus num ambiente desse do que de um marido truculento. Você vai ser muito mais tentado a pecar contra Deus com um marido truculento do que com um marido mais tranquilo. Certo? Você vai ser muito mais, assim, a sua vida vai ser muito mais fácil de obedecer a Deus do que você tendo um marido truculento. Entretanto, você tendo um marido truculento, ainda que lhe cause, ou melhor, ainda que lhe proporcione tentação para pecar, isso não é a razão de você pecar. Certo? A razão de você pecar é porque você é pecador. E não porque o seu marido é truculento, não porque os seus filhos são rebeldes. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Pense, por exemplo, num filho que ele está doente. E normalmente quando você vê o filho doente, ele fica um pouco mais estressadinho do que o normal, né? Ele fica um pouco impaciente, você fala com ele, você pode já dar uma lapada boa, ou você pode dizer assim, meu irmão, para obedecer a Deus nessas circunstâncias, para ele está sendo mais difícil. Então você acaba sendo, como um pai, um pouco mais, vamos dizer assim, paciente. Poxa, em outras circunstâncias ele me levaria uma palmadinha aqui. Mas eu sei que ele está sendo tentado pela dor, está sendo difícil ele obedecer a Deus diante dessas circunstâncias. Eu sei como está sendo tentador para ele, então você acaba sendo um pouco mais maleável. Entretanto, quando ele peca, ainda que seja com dor, quando ele reage de modo pecaminoso, quando ele está com dor, ainda assim é por causa dele e não por causa da dor. Deu para entender aqui? Mas a gente tem que ter essa sensibilidade. É um marido que muitas vezes perdeu o emprego, repentinamente. Aí chega em casa de cabeça quente. Só que o emprego não é a razão dele estar impaciente, ele estar irascível. A perda de emprego simplesmente foi uma tentação para lhe dar lugar à ira, à impaciência, à falta de confiança em Deus. Foi uma tentação, ele poderia ter resistido ou não. Mas ele acabou cedendo. Mas a mulher sábia, ela não vai dizer, tu sabe que quem está pecando não tem nada a ver com emprego não, né? Então, vamos ajoelhar e orar, está muito estressado. Não, a mulher vai tentar apoiá-lo, dizendo, meu filho, vamos orar juntos, Deus vai estar nos provendo o que é necessário, eu estou ao seu lado, não é isso? Porque ela sabe que ainda que o marido esteja pecando, porque ele está sendo desobediente a Deus diante daquelas circunstâncias difíceis, mas ela tem que entender que essas circunstâncias difíceis muitas vezes é uma tentação, que deve ser apoiado pela mulher, pelo marido, pelos filhos, para que ele possa passar por aquilo. Entendeu? Não sei se eu enrolei muito para dizer
pouca coisa. Mas deu para entender aqui, ficou claro para vocês? Princípio. Qual o princípio que esse mandamento nos ensina? Todas as vezes que nós pecamos, nunca é por culpa de outra pessoa. Ponto. Todos os pecados que nós cometemos, em última instância, poderia ser resistido. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo número 13, eu acho que a partir do versículo de 10 a 11, ele diz que não nos veio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas ele diz, pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá com que vocês caiam em tentação. Então, o que é que ele está querendo dizer? Deus nos deu a capacidade do Espírito para que nós pudéssemos resistir às mais diversas tentações. Então, por que a gente peca, pastor? Porque a gente simplesmente desconsidera o Espírito Santo na nossa vida. Isso. Deu para entender aqui? Então vamos caminhar. Acho que mais uma regra. A regra dos dois lados. As pessoas geralmente pensam nos 10 mandamentos como uma lista de proibições. É verdade que a maioria dos mandamentos é formulado como proibição em vez de obrigação. Talvez seja porque tenhamos forte propensão a fazer o que desagrada a Deus. E assim é preciso que nos digam o momento de parar. O que nos diz a regra dos dois lados? Que todo mandamento, eu já falei isso aqui, eu acho que outras vezes, todo mandamento que diz não, tem embutido um sim. Não matarás, não é tão simplesmente, eu mesmo, pastor, esse mandamento aí eu acho que é o mais fácil de eu cumprir. Nunca fui na delegacia por tentativa de homicídio, nunca tentei matar um menino, eu nunca cheguei a tentar matar o meu patrão, já até pensei, mas assim, nunca tentei. Então, assim, esse mandamento não matarás Primeiro, como a gente viu na regra do interior para o exterior, Jesus está preocupado muito mais com as coisas que há no nosso coração. João vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, você já fez o quê? Já matou. Eu me lembro que Jay Adams, ele disse que num de seus sermões, quando ele foi falar, na introdução do seu sermão, ele pregando para a sua igreja, ele diz, eu tenho uma carta aqui em minhas mãos. Isso ele estava pregando. Ele disse, eu tenho uma carta aqui em minhas mãos. E eu quero que ninguém saia da igreja. Tem homicida dentro dessa igreja aqui, viu? Tem gente que matou dentro dessa igreja. Ixi Maria. Aí ele abriu a carta de João. Aquele que odeia o seu irmão, você cometeu homicídio. E é realmente. Quando você odeia uma pessoa, você está dentro de você matando-a. Acepção de pessoas, quando você faz separação entre rico e pobre, negro e branco, você está matando aquela pessoa. Você está dizendo que aquela pessoa, para mim, não é um ser humano. Não é feita a imagem de Deus. Tiago vai dizer isso na sua carta, no 2º capítulo, né? Que ele diz que alguns chegavam na sinagoga e iam para os primeiros lugares, enquanto os pobres ficavam lá para trás. Ele diz, quando vocês fazem acepção de pessoas, vocês estão quebrando o mandamento, não matarás. Mas veja, o mandamento não matarás não é só simplesmente você odiar, não é você fazer acepção de pessoas, não é só simplesmente você ignorar o seu marido, ele não fez o que eu quero não, então eu vou ignorar. Deixa uns 3 dias de gelo. Você está matando ele. Você está quebrando o 6º mandamento. Então, mas o mandamento não é só isso. Ah não, eu não ignorei meu marido, estou botando almoço, fazendo isso, fazendo aquilo. É isso também. Então, o não matarás está embutido dizendo o seguinte, não é só não matar, tá gente? Mas é promover a vida. Então você faz almoço, você cuida das crianças necessitadas que estão à sua volta e você pode ajudar. Não é só matar a criança, mas à medida que você não ajuda a promover a vida daquela criança que você pode ajudar, ou a vida das pessoas que estão à sua volta, você está fazendo o quê? Quebrando o 6º mandamento. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu for pregar mais série de sermões sobre os 10 mandamentos. Mas pense, por exemplo, nos esportes chamados esportes radicais.
Meu irmão, às vezes parece vídeo para mim, patrocinado pelo Red Bull, no YouTube. Eu fico zonzo. Os caras sobem montanha, descem de bicicleta. Eu digo, meu Deus do céu, esse cara vai morrer. Eu assistindo, eu fico, meu Deus, eu fico angustiado. O cara coloca a vida dele em risco. Isso é quebra do 6º mandamento. Ah, mas é um esporte, é minha profissão. Certo? A sua profissão é pecar contra Deus. Porque isso é quebra do mandamento. A gente tem que lidar com a nossa vida promovendo a nossa vida. E não só simplesmente arriscando, nos colocando em risco. Então a gente tem que ter na nossa vida não só o negativo, não fazer certas coisas que coloquem a nossa vida em risco e a de outros, mas também devemos promover a nossa vida e a vida de outros. É o que nos ensina todos os mandamentos. O mandamento não terás outros deuses diante de mim, não é. Eu não estou adorando nenhum outro Deus, mas também não estou adorando a Deus. Mas esse mandamento não quer que eu adore a Ele. Só está dizendo, não adore outros deuses. Pronto. Eu não vou para a igreja, eu não quero saber de irmão, mas eu não estou idolatrando ninguém. É isso que o mandamento está dizendo? O mandamento está dizendo, não tem outros deuses, só tenha a mim como Deus. Então, você tem que entender isso. Todo mandamento bíblico que tem um não, está embutido um sim. Se tem dizendo que não terás outros deuses, está dizendo, só me tem a mim como Deus. Se o mandamento está dizendo algo positivo, então está embutido algo negativo, tá bom? O mandamento, por exemplo, que nos diz que nós devemos guardar o sábado, é positivo. Está dizendo, faça essa coisa, mas também está nos proibindo de fazer outras coisas que são erradas, tá bom? Então a gente encerra esse momento. Na próxima aula a gente continua sobre as interpretações sobre os 10 mandamentos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Algum irmão aqui tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Então vamos orar a Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Queremos te pedir que o Teu Espírito Santo guie a Tua Palavra para que ela penetre em nosso interior, Pai. Numa era que cada vez mais tem se preocupado com o exterior, que Tu nos ajude a cuidar do mais profundo do nosso coração, Pai. Porque é daqui, Senhor, que saem os homicídios, os adultérios e todas as desobediências à Tua Santa Palavra, Senhor. Por isso faz com que o Teu Espírito Santo, cada dia que se passe, ganhe mais lugar em nossas vidas. Porque a carne milita contra o Espírito, porque eles são opostos entre si. Por isso nos ajuda a andar no Espírito, para que a gente não mais satisfaça os desejos da carne, Pai. Para que a gente desenvolva o fruto do Espírito na nossa vida, Pai. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Porque contra essas coisas, Senhor, diz o apóstolo Paulo, não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificam as obras da carne, ó Pai. Nos ajuda a temer mais a Ti. Nos ajuda a nos apegar cada dia mais à palavra fiel. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.